Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do canal História e Política. No episódio de hoje trataremos a respeito da situação política e humanitária do Afeganistão. As notícias do Afeganistão têm dominado grande parte do noticiário internacional nas últimas semanas. Imagens chocantes que mostram pessoas desesperadas para fugirem do Afeganistão ainda repercutem no mundo inteiro. Os vídeos das principais agências de notícias internacionais, como a CNN, BBC, Fox News, exibiram cenas de desespero, com famílias inteiras tentando entrar à força em aeronaves para fugirem do país, enquanto forças do Talibã avançavam sobre a capital, Cabul. Algumas pessoas buscaram mesmo se agarrar à fuselagem de um avião militar C-17 Globemaster da Força Aérea dos Estados Unidos que decolava. O avião, que normalmente leva 100 pessoas, decolou com 640 durante o caos, segundo se verificou no cheque de aterrissagem do Catar. Alguns indivíduos que conseguiram se agarrarem à carenagem do trem de pouso da aeronave acabaram despencando de centenas de metros de altura assim que este decolou e acelerou. Pessoas se aglomeraram nas proximidades do aeroporto de Cabul, tentando escalar seus muros. Enquanto os governos ocidentais evacuavam apressadamente as suas representações diplomáticas, a capital do país era tomada pelas tropas da milícia fundamentalista islâmica Talibã, famosa por seus atos de violência, de crueldade e de violação dos direitos humanos, especialmente contra as mulheres. O Talibã defende a aplicação da Sharia, ou seja, a lei islâmica segundo uma interpretação estrita do Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. A população afegã ficou entre o fogo cruzado do Talibã e dos americanos que ainda controlavam o perímetro do aeroporto. O grupo extremista tomou o controle da capital do Afeganistão no dia 15 de agosto. Após os Estados Unidos anunciarem a sua saída do país, o presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, decidiu não resistir e fugiu para os Emirados Árabes Unidos. O governo do Afeganistão simplesmente colapsou e o país recaiu sob o controle do Talibã após 20 anos. O Talibã avançou com grande rapidez, aparentemente inesperada, até mesmo pelos Estados Unidos, como afirmou o secretário de Estado Antony Blinken. No início de julho, controlavam apenas 30% do território. Já no dia 15 de agosto, controlavam praticamente a totalidade do país. Aparentemente, as forças de defesa do Afeganistão desistiram de resistir e abaixaram as armas. No verão, esse mesmo exército tinha sido capaz de deter uma ofensiva do Talibã no sul, em Lashkar-Gah, mas com apoio aéreo dos Estados Unidos. Muitos soldados do governo afegão, mesmo unidades inteiras, desertaram ou se renderam, deixando as cidades livres para o Talibã. O medo e a coação foram os grandes fatores por trás do êxito dessa ofensiva avassaladora. O Talibã capturou todo o arsenal afegão, incluindo fuzis modernos, jipes Humvee, drones e até mesmo os icônicos helicópteros UH-60 Black Hawk e as aeronaves Super Tucano, produzidas pela brasileira Embraer, que eram as principais armas ofensivas da Força Aérea daquele país. De um exército de soldados maltrapilhos, empunhando rifles de assalto defasados Kalashnikov em picapes surradas, o Talibã tornou-se, em um piscar de olhos, uma força considerável. As transformações ocorreram do dia para a noite, até mesmo para os estrangeiros lá residentes. A repórter da CNN britânica Clarissa Ward foi obrigada a adotar o hijab em todas as suas transmissões. O colapso do governo afegão e a saída apressada dos funcionários diplomáticos, consulares e militares aparentou aos olhos do público um revés aos Estados Unidos
país que até então era o principal sustentáculo do governo Ashraf Ghani. Para muitos, a cena fez lembrar os momentos da queda de Saigon, ocorrida em abril de 1975, quando a capital do Vietnã caiu sob controle dos exércitos Vietcongs do norte, e esses mesmos funcionários foram evacuados também às pressas. Ao ser impelido a se pronunciar sobre a retirada, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu a medida. Afirmou ele que o objetivo dos Estados Unidos no Afeganistão nunca foi construir um país. O Talibã deriva de um dos grupos de guerrilheiros surgidos durante o período da invasão soviética ao Afeganistão entre 1979 e 1989. Os Mujahedin, ou Guerreiro Santo, em tradução literal. Na década de 70, o Afeganistão encontrava-se na zona de influência da União Soviética. Para sustentar um presidente aliado no poder, Babrak Karmal, os soviéticos invadiram o Afeganistão em dezembro de 1979. Naquele período de Guerra Fria, os vínculos dos Estados Unidos com esses grupos guerrilheiros foram intensos para minar as forças de seus adversários comunistas. Nesse período, através da chamada Operação Ciclone, os Estados Unidos financiaram, treinaram e armaram os Mujahedin. Eles chegaram a ser recebidos por Ronald Reagan na Casa Branca em 1983. Um fato um tanto anedótico, mas revelador dessa relação, foi a homenagem feita àqueles guerreiros no filme de Hollywood, Rambo 3. Em um dos finais alternativos à obra, não exibido nas telas, Rambo finalmente aceita seu papel de guerrilheiro e decide ficar com os Mujahedin. O Talibã derivou de um desses grupos Mujahedins forjados na guerra. O grupo foi fundado oficialmente em setembro de 1994 em Kandahar, Afeganistão, na fronteira com o Paquistão. O Talibã, palavra que em idioma pari significa estudantes, nasceu de seminários religiosos fundamentalistas que prometiam à população ordem e segurança. O Talibã proíbe a televisão, os filmes, a maquiagem ou qualquer outra coisa que possa ser considerada como ocidentalismo. O grupo proíbe que meninas com 10 anos ou mais frequentem a escola. Seus membros ainda realizam execuções medievais como o apedrejamento de mulheres consideradas adúlteras. Até mesmo a música é proibida. Na última sexta-feira, o cantor Fawad Andarabi, associado à música folclórica afegã, foi assassinado apenas por exercer sua profissão. Para o grupo fundamentalista, os cachorros são considerados impuros e são mortos nas ruas. O Talibã é um grupo da corrente deobandista, derivação da linha sunita do islamismo. O deobandismo emergiu na Índia em 1867. Em sua origem, o deobandismo era um movimento anticolonial destinado a revitalizar o islamismo. Após uma sangrenta guerra civil que durou de 1992 a 1996, os talibãs subiram ao poder depois de derrotar o presidente Burhanuddin Rabbani e seu chefe militar, Ahmad Shah Massoud. Em setembro de 1996, a guerrilha tomou o controle da capital Cabul e assumiu o governo, constituindo o Emirado Islâmico do Afeganistão. Nesse período, o Afeganistão foi praticamente um estado pária, só sendo reconhecido oficialmente por 3 países, pelo Paquistão, pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes Unidos. Em 2001, após os ataques de 11 de setembro, o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, requisitou ao Talibã que entregasse Osama Bin Laden, a maior liderança da Al-Qaeda e principal suspeito pelos ataques ao World Trade Center. O Talibã se recusou a entregar Bin Laden, demandando
evidências sobre a sua participação nos ataques. Em 18 de setembro de 2001, Bush assinou uma declaração conjunta autorizando o uso da força contra aqueles responsáveis pelos ataques aos Estados Unidos. Em 7 de outubro, as forças militares dos Estados Unidos, com o suporte britânico, começaram a campanha de bombardeamento às forças do Talibã, lançando oficialmente a Operação Enduring Freedom. Em novembro de 2001, o Talibã perdeu a Batalha de Mazar-e-Sharif, considerada a sua primeira grande derrota, o que causou uma rápida perda de território no norte do Afeganistão. O Emirado Islâmico do Afeganistão foi derrubado no final de 2001 e a alta liderança, incluindo o Mullah Mohammed Omar, fugiu para o Paquistão. Após 20 anos de luta contra as forças de ocupação americanas no Afeganistão, o Talibã finalmente voltou ao poder com a recaptura de Cabul. O domínio do Talibã sobre o Afeganistão, porém, não é absoluto nem inconteste. Hoje, o Talibã divide o poder no Afeganistão com o ISIS-K, ou EIK, ou Estado Islâmico Khorasan, um braço do grupo extremista autodenominado Estado Islâmico, que tem atuação na Síria, no Iraque e no Afeganistão. Esta facção surgiu em 2015, no leste do Afeganistão, no auge da expansão do Estado Islâmico. O ISIS-K chegou a contar com mais de 3.000 combatentes, mas sofreu perdas significativas em confrontos com tropas dos Estados Unidos. Um outro grupo que desafia a hegemonia do Talibã é a chamada Frente Nacional de Resistência Afegã, ou Segunda Resistência, uma aliança militar formada por membros da antiga Aliança do Norte, guerrilheiros anti-talibãs que permaneceram leais à República do Afeganistão. A frente é localizada no Vale de Panjshir, uma fortaleza natural. Cortado pelo rio Panjshir, o vale fica bem próximo à Cordilheira Hindu-Kush, um maciço montanhoso na fronteira com o noroeste do Paquistão. A montanha Panjshir, feudo Tajik, que conseguiu evitar a ocupação soviética e o regime talibã anterior, foi a única das 34 províncias afegãs que resistiu ao atual avanço da guerrilha. O retorno do Talibã ao poder no Afeganistão terá grandes consequências regionais e mundiais, que ainda deverão ser mensuradas. Obrigado por assistir. Se você gostou do vídeo, acesse a página Facebook de História e Política para mais conteúdos exclusivos sobre este e outros temas. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho de notificações para novos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!